Eu só fui gentil, mas isso mudou o casamento dela. O que você faria? Eu não fiz nada demais, pelo menos foi isso que eu repeti na minha cabeça por semanas, porque tudo começou de um jeito tão pequeno que seria ridículo chamar de decisão. Era só presença, rotina, o mesmo horário, o mesmo ambiente fechado, gente respirando pesado, música baixa, instrutor falando automático. E no meio disso, uma mulher que parecia sempre tentar ocupar menos espaço do que o próprio corpo precisava. Cabeça baixa, movimentos contidos, como se tivesse medo de errar mesmo quando ninguém estava olhando. E eu percebi isso sem perceber. Não foi um pensamento claro. Foi só aquela sensação estranha de notar alguém que parece estar sempre pedindo desculpa por existir. No começo, eu só cumprimentava com a cabeça. Nada além do que qualquer pessoa faria. Só que ela reagia como se aquilo fosse maior do que era. Um sorriso curto, meio atrasado, quase um susto. E aquilo ficou ali no fundo da minha mente sem nome. Até que virou hábito, eu chegava, ela já estava lá, eu cumprimentava, ela respondia, e aos poucos o corpo dela começou a mudar antes mesmo do rosto. Postura menos fechada, movimentos menos defensivos, como se alguém tivesse dado permissão para ela ocupar o espaço que sempre foi dela. Não teve conversa profunda no início, não teve troca de confidência. Eram frases soltas, comentários banais sobre o exercício, sobre o calor da sala, sobre como aquele movimento sempre parecia mais difícil do que o instrutor fingia que era. Coisas que não significam nada quando você conta depois, mas que no momento criam uma linha invisível entre duas pessoas. E foi aí que eu percebi que ela esperava por isso. Não por mim, mas por aquilo, por ser vista sem ser medida, sem ser corrigida. Com o tempo ela começou a falar um pouco mais. Não comigo especificamente, mas para o ambiente, como se estivesse testando a própria voz, e eu escutava sem conduzir, sem empurrar, só deixando acontecer, até o dia em que ela comentou que aquela aula era o único lugar da semana onde ela se sentia leve. Disse isso rindo, como se fosse exagero, mas o riso não acompanhava a frase, e foi ali que algo mudou, porque depois disso vieram pequenas informações que não pediam resposta, só caíam no chão e ficavam ali. Ela era casada, tinha filhos, 3, falou como quem lista tarefas, e quando mencionou o marido, a voz baixou um pouco. Não de tristeza explícita, mas de cuidado, como se estivesse atravessando um território onde qualquer palavra errada poderia ter consequência. Eu não fiz perguntas, nunca fiz, mas mesmo assim as coisas continuaram aparecendo. Comentários sobre como ele não gostava quando ela gastava tempo com ela mesma, sobre como sempre havia algo errado no jeito que ela se vestia, no jeito que falava, no jeito que existia. Tudo dito de forma quase neutra, sem pedir apoio, sem acusar. Como se aquilo fosse o clima normal da vida dela e não um problema a ser resolvido. Enquanto isso, fora dessas frases soltas, algo visível estava acontecendo. Ela ria mais alto, errava menos por medo, corrigia a postura sozinha, olhava no espelho sem desviar o olhar, e eu percebia isso de longe, como qualquer pessoa perceberia. Não era intimidade, era evidência. E ao mesmo tempo em que isso parecia bom, também começou a me incomodar de um jeito difícil de explicar, porque eu não estava fazendo nada. Mas alguma coisa estava acontecendo, e eu estava no meio. O ponto estranho é que não houve um momento claro de virada, não teve conversa decisiva, não teve conselho, não teve incentivo direto, só continuidade, semanas passando, aulas repetidas, pequenas interações que não justificam mudança radical nenhuma. Até que um dia ela chegou diferente, não fisicamente, mas na forma como ocupava o espaço, como quem já tomou uma decisão antes de entrar na sala. E naquele dia ela falou. Não como desabafo, não como confissão. Falou como quem comunica um fato já fechado, disse que tinha saído de casa, que estava morando temporariamente com uma amiga, que precisava respirar, e depois disso ficou em silêncio esperando o exercício começar. Eu lembro de sentir o estômago apertar, não por choque, mas por uma sensação de deslocamento, como se algo tivesse saído do lugar certo e não houvesse como colocar de volta, porque até então aquela história tinha sempre pertencido a ela, e de repente eu estava dentro, não como protagonista, mas como ponto de apoio, e isso pesa de um jeito que não aparece na superfície. Ela agradeceu em algum momento, não naquele dia, mas depois, disse que aquelas conversas simples tinham lembrado ela de quem ela era antes de se reduzir. Falou isso com cuidado, como se tivesse medo de parecer exagero, e eu respondi do jeito mais neutro possível, porque qualquer outra coisa soaria como interferência, só que a frase já estava dita, e depois que uma frase dessas existe, ela não pode ser recolhida. O que ficou depois não foi orgulho nem culpa clara. Foi uma mistura estranha de responsabilidade difusa, porque eu não destruí um casamento, mas também não fui neutro, eu não dei ordem nenhuma, mas fui referência. E existe um lugar desconfortável entre essas duas coisas onde não cabe defesa nem acusação, só consciência.
Hoje eu ainda penso nisso quando entro em ambientes parecidos, observo as pessoas, lembro que às vezes a mudança mais violenta na vida de alguém começa com algo tão pequeno que ninguém notaria se não estivesse dentro, e eu não sei exatamente o que eu deveria ter feito diferente, se deveria ter feito algo diferente, ou se essa pergunta já nasce sem resposta. No fim, tudo o que sobrou foi essa dúvida silenciosa, porque ajudar alguém a se enxergar pode ser libertador, mas também pode ser o empurrão final para algo que já estava trincado. E talvez o mais difícil seja aceitar que nem toda consequência vem de uma intenção clara. E agora eu quero saber, até onde uma gentileza é só gentileza? E a partir de que ponto ela vira interferência na vida de alguém?